Muito bem, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com o nosso canal sobre gestão organizacional. Muito obrigado a você que tem nos dado esse privilégio de acompanhar aí algumas informações básicas que nós trocamos aqui sobre gestão, né? Nós que trabalhamos nesta área organizacional, vamos poder ter este espaço aqui no nosso canal, sempre para falar um pouquinho mais sobre o processo de gestão organizacional. Hoje a gente traz um tema que são as universidades corporativas, né? O desenvolvimento de talentos dentro da área organizacional por meio de uma das ferramentas que a gente pode chamar assim, né, como uma ferramenta, que são as universidades corporativas. Então, vamos lá comigo para a gente poder falar alguma coisa a respeito disso, poder entender um pouquinho mais este conceito e tentar compreender, né, buscar essa compreensão de como então o desenvolvimento de talentos na organização pode ser melhorado, pode ser elevado em função do uso das universidades corporativas. Vamos lá dar uma olhadinha? Primeiro, a gente precisa entender um conceito básico, né? A diferença entre uma universidade, digamos assim, tradicional, né? Aquela universidade, aquela instituição de ensino superior, e uma universidade corporativa. Se você for ver e se você for reparar, né, o conceito é óbvio, né? O conceito, o objetivo final, ele vai estar lá focado em um mesmo tema, que é o ensino, que é a educação de uma pessoa, de um profissional. Agora, quando a gente fala em universidades tradicionais, nós falamos em uma tríade universitária, né, um tripé universitário, ou a universidade tradicional, ela acaba desenvolvendo os seus conceitos e desenvolvendo a sua forma de realizar as suas atividades por base ou com a base de três pilares. São estes que você vê aqui, ó, do lado da sua tela. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ver como que eu posso selecionar isso para você, ó. Ensino, pesquisa e extensão. Falar em uma universidade tradicional, então, falar em uma instituição de ensino superior, é entender compreender, né, o uso e a aplicação destes três pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão, que, embora sejam conceitos ou sejam pilares diferenciados, eles estão interligados dentro do sistema educacional, dentro da instituição de ensino superior. O ensino é a transferência de conhecimento, é a entrega de, digamos assim, conceitos técnicos e teóricos sobre os assuntos abordados em cada um dos seus cursos. A pesquisa é o pilar que vai desenvolver ou vai colocar à prova determinados conceitos e vai, em determinados momentos, até criar novos conceitos que poderão ser tratados no ensino posteriormente. E a extensão universitária, que são os próprios trabalhos, os projetos que os alunos acabam desenvolvendo para poder então aplicar o que o ensino lhes proporcionou. Então são situações diferenciadas ou conceitos diferentes, mas que se interconectam, se interrelacionam, né, e acabam formando um conceito único para estas universidades tradicionais. Falar nas universidades corporativas é entender uma tríade também, é entender uma trilogia também, mas de uma forma um pouquinho mais, digamos, como um ciclo, né, onde um processo leva ao outro. Porque falar em universidades corporativas, primeiro de tudo, elas vão pensar ou vão buscar entender os objetivos do negócio. A universidade corporativa, como o próprio nome diz, ela vai ser mais e totalmente direcionada para os negócios de determinada corporação.
Tanto que nós vamos falar hoje, você vai ver daqui a pouco, nós temos situações em que a própria organização cria, desenvolve, ela executa a sua própria universidade. Então, o conceito da universidade corporativa, primeiro, entender os objetivos do negócio, para a partir daí buscar desenvolver a aprendizagem, aquilo que é necessário aos seus colaboradores, aos colaboradores daquela determinada corporação, daquela determinada organização, e a partir dessa aprendizagem, então, alcançar os resultados esperados, que geralmente serão melhorias de processos, serão maior nível de produtividade, menor número de erros. Então, o conceito da universidade corporativa, ela passa por uma trilogia também, por uma tríade universitária, se a gente pode chamar assim, mas diferentemente das universidades tradicionais, onde existem pilares diferentes, mas se interrelacionando, na universidade corporativa nós temos essa tríade funcionando de forma, digamos, como um ciclo. Né? Os objetivos do negócio vão desenvolvendo as necessidades de aprendizagem que vão entregando os resultados. A partir desses resultados, a empresa pode avaliar, entender como esta aprendizagem foi executada, quais foram os resultados ou os retornos que isso entregou ao negócio e partir então para desenvolver novos objetivos e novo meio ou método de aprendizagem. Falar nestas universidades corporativas é entender alguns conceitos básicos aí sobre a diferença. Quando nós falamos aqui, por exemplo, nas universidades tradicionais, nós falamos num compartilhamento, né, num desenvolvimento de competências e habilidades que são para o mercado de trabalho. As universidades corporativas têm o mesmo compartilhamento, buscam o mesmo desenvolvimento de competências e habilidades, mas para o seu próprio sucesso organizacional. Então a gente começa a entender que a universidade corporativa ela sempre vai estar focada no seu próprio negócio, no seu próprio processo. As universidades tradicionais têm o que nós chamamos de formação universal, né? Ela vai formar os seus alunos para o mercado de trabalho. Já as universidades corporativas vão formar os seus profissionais, vão desenvolver as pessoas, desenvolver os talentos existentes na organização, justamente em função da melhor prática dos seus negócios, né? Em função de melhorar as suas ações e as suas atividades. E aí a gente vai conhecendo e vai entendendo cada conceito entre universidade tradicional e universidade corporativa. A gente vai desenvolvendo, a gente vai entendendo, né, a diferenciação entre os processos. Situações onde a gente entende o sistema de formação na universidade tradicional, focada, né, sempre naquele sistema tradicional onde contam-se presenças, notas, desempenhos dentro do conteúdo programático do processo. Na universidade corporativa, teremos a necessidade de presença, de desenvolvimento, de aplicação de conteúdo, mas também vai contar muito o próprio desenvolvimento do profissional dentro da organização. Digamos que é um processo até de avaliação, de formação continuada, onde o profissional adquire maior conhecimento, maior experiência na universidade corporativa e continua aprendendo e continua sendo avaliado no próprio processo organizacional, dentro das suas atividades de trabalho. Então, falar de universidades corporativas é entender, é lembrar, né, sobre a própria educação corporativa. Que, primeiro, educação corporativa, objetivo básico, promoção de aprendizagem.
Educação corporativa, outro objetivo básico, compartilhamento de boas práticas. Educação corporativa, objetivo básico, desenvolver competências profissionais. Então, nós vamos compreendendo que dentro desse ambiente de universidade corporativa, as competências profissionais, as boas práticas de execução e a aprendizagem vai sendo promovida com mais ênfase dentro do processo organizacional. O desenvolvimento de universidades corporativas, focando, por exemplo, utilizando a exemplificação de grandes organizações, nós teremos ali vários profissionais de várias unidades organizacionais, de várias filiais da mesma organização, reunidos em um mesmo ambiente, buscando conhecimento sobre determinados assuntos, focado ao processo produtivo de suas áreas e de suas unidades, e cada profissional ali diferente traz uma bagagem, traz uma experiência diferente, traz uma visão diferenciada da execução dos processos. Então isso enriquece o aprendizado, isso faz com que as boas práticas sejam avaliadas e sejam aplicadas em outras situações, e também foca esse desenvolvimento e essa busca da competência profissional adequada para a realização de cada uma das atividades. Entender esse processo de educação corporativa, o uso das universidades corporativas, é entender a atualização necessária para o desenvolvimento organizacional. Nós, da área educacional, a gente entende que o estudo ele nunca vai finalizar, ele sempre precisa continuar. Cada vez mais as organizações passam a entender este conceito. O profissional que é um profissional de destaque, que auxilia a organização a se manter competitiva, o profissional que também busca manter a sua empregabilidade, seja na empresa em que ele está ou no próprio mercado de trabalho, ele passa a entender a necessidade de um desenvolvimento, de uma aprendizagem constante. E essa aprendizagem vai passar sempre por atualização. O mercado se atualiza, os processos se atualizam, a tecnologia se atualiza, e aí as empresas precisam buscar a manutenção da sua competitividade, os funcionários precisam buscar a manutenção dos seus empregos, e tudo isso parte então por uma necessidade de atualização constante nos estudos e no seu desenvolvimento profissional. A universidade corporativa, ela vem para auxiliar esse processo, ela vem para garantir que esse processo possa ser desenvolvido, melhorado, e para que até os talentos organizacionais sejam cada vez mais tenham um número cada vez maior dentro das suas organizações, e os seus talentos atuais sejam cada vez mais desenvolvidos, estejam cada vez mais atuantes dentro do processo. Falar em universidades corporativas é entender, como a gente estava falando um pouquinho anteriormente, que nem sempre a organização, a própria empresa, né, a própria corporação vai desenvolver a sua própria universidade. E ela pode sim, então, criar parcerias com universidades públicas, privadas, ou com empresas que trabalham na área educacional, no desenvolvimento de processos de treinamento, no desenvolvimento de pessoas e de capital humano. O que é necessário nós, como gestores, entendermos é a questão de estratégia do negócio. O que é melhor para a organização? O que a organização precisa pensar para entender como que ela vai aperfeiçoar os seus profissionais. Então, as universidades corporativas, sendo universidades próprias das organizações, sendo universidades parceiras de organizações,
desenvolverão os cursos, desenvolverão o processo de educação corporativa, desenvolverão os treinamentos adequados em função dos objetivos de cada organização. É uma outra diferenciação de uma universidade, de uma instituição de ensino superior tradicional para uma universidade corporativa. Na tradicional, nós trabalhamos com conceitos diversos, abrangentes, e um conceito que vai pegar a mente dos alunos e vai abrir para o mercado de trabalho, para que ele entenda onde ele pode aplicar determinados conceitos teóricos e conhecimento técnico. Dentro da universidade corporativa, eu tenho todos os meus desenvolvimentos, treinamentos, conhecimentos teóricos e conhecimento técnico voltado para a execução das atividades de determinados funcionários. Então é a partir daí que eu vou entender como que eu posso então desenvolver e treinar e educar estes meus funcionários dentro do processo de trabalho. Este conhecimento, este objetivo, vai sempre em função de, como nós já falamos, das competências. Qual é a competência que o meu profissional precisa? O que o meu profissional precisa para desenvolver as suas atividades de maneira que ele não tenha ou que ele não tenha problemas no desenvolvimento das suas atividades, de maneira que o processo possa ser executado da melhor maneira possível. Então, desenvolver a universidade corporativa é garantir estas visões, é garantir o alcance desses objetivos. Essa universidade corporativa, ela acaba sendo útil ao processo porque mantém essa constante, atualização e formação profissional. O processo universitário, ele busca sempre esse desenvolvimento. Então, sendo uma instituição de ensino superior, sendo uma universidade corporativa, o processo de constante atualização dos conceitos, constante atualização do uso de ferramentas organizacionais, constante atualização tecnológica para as organizações, eles estarão dentro desses dois processos. E na universidade corporativa, muito além ainda. Por quê? Porque é uma questão da sua competitividade, é uma questão da visão organizacional para desenvolver e fazer com que o seu capital humano cresça, com que as pessoas possam crescer na organização. E é óbvio, as organizações buscam, desenvolvendo o indivíduo, impactar o coletivo da organização, desenvolvendo os seus talentos, desenvolvendo, entregando maior nível de conhecimento e de competências organizacionais aos seus indivíduos. O coletivo organizacional ganha com isso, o processo todo cresce, as organizações se desenvolvem, a empresa se mantém mais competitiva no mercado e aí o processo organizacional ganha como um todo. Entender a universidade corporativa é entender as vantagens que a universidade pode entregar para a organização. Por exemplo, otimização de custos e qualificação. Falar em uma universidade corporativa dentro do próprio ambiente organizacional, nós podemos imaginar a redução de custos no processo para que os próprios funcionários sejam desenvolvidos. Nós podemos falar de uma universidade corporativa que dentro do seu processo de formação pode encontrar novos líderes, novos gestores organizacionais, pessoas que fazem parte de uma linha, digamos assim, um processo mais produtivo e passam a se destacar nas universidades, a organização passa então a encontrar maiores talentos e a partir daí desenvolvê-los. E além da vantagem de ter um curso, um processo organizacional com uma gestão de resultados muito acima e muito superior. A pessoa sai do seu ambiente de trabalho, vai para a universidade corporativa.
enquanto ela desenvolve o curso na universidade corporativa, ela se mantém dentro do seu ambiente de trabalho e já pode aplicar os conceitos que ela está avaliando, que ela está aprendendo na universidade. Então esse resultado ele acaba sendo muito mais rápido e ele acaba trazendo uma possibilidade de gestão muito mais ágil também. Por quê? Porque as empresas passam a entender o próprio funcionário aprendendo dentro da sua própria organização, sobre o seu próprio processo, aumenta, auxilia, alavanca as possibilidades de crescimento organizacional. Dentro dessa questão das universidades corporativas, nós vamos entender que estes objetivos acabam, primeiro, preparando os trabalhadores, como nós estávamos falando, novas técnicas, novas ferramentas. A universidade corporativa aumenta esta possibilidade e prepara cada vez melhor esses trabalhadores. O processo de universidade corporativa acaba fazendo uma ligação, um alinhamento do conhecimento sobre as etapas do processo e também a própria missão empresarial. O processo todo ele vai entrar dentro dessa missão empresarial e vai cada vez mais desenvolver nos funcionários a visão organizacional, a melhoria no processo em função até do que a empresa busca no seu conceito organizacional. Além de, obviamente, despertar nos seus funcionários a vocação para um aprendizado, desenvolver o interesse nos seus funcionários sobre um processo que ele pode estar aprendendo cada vez mais, crescendo cada vez mais e se desenvolvendo de uma forma cada vez maior. Outra coisa, dentro deste conceito educacional, então, nós entendemos a organização com o desenvolvimento do seu capital humano e garantindo o crescimento dos seus funcionários, a melhoria dos seus processos e a manutenção da competitividade no mercado. A organização passa a compreender melhor e a medir os resultados e os impactos que um processo de desenvolvimento de capital humano pode ocasionar na sua empresa. A organização passa a ter conceitos até de responsabilidade social sobre os seus funcionários, sobre os seus projetos, sobre a vizinhança e a sociedade ao entorno da organização. Estas universidades corporativas, elas funcionam com um compartilhamento de informações, não só entre os profissionais que fazem parte dela, mas muitas vezes entre a própria organização e os seus clientes e os seus fornecedores e a comunidade ao redor, quando muitas vezes em conceitos de responsabilidade social, a organização passa a entender também a possibilidade de inserir estas outras partes interessadas neste processo. Dentro deste conceito de universidade corporativa, essas formas de aprendizagem vão se diferenciando, porque elas acabam também desenvolvendo uma ação prática muito mais efetiva, como nós estávamos falando. O funcionário ele sai da universidade, ele sai da aula que ele teve em um determinado dia, já pensando e já buscando formas de aplicar aqueles conceitos que estão totalmente voltados para o seu ambiente organizacional, para a realização das suas próprias tarefas, e a partir daí ele vai desenvolvendo o seu processo e melhorando a cada instante. Chegando aqui no final do nosso bate-papo de hoje,
tem aí um link que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre universidades corporativas. Aliás, eu vou deixar esse link aí e vou deixar mais um ou dois lá também na descrição do nosso vídeo, para que você possa buscar mais informações sobre universidades corporativas. E nós, como gestores, compreendermos que nós também fazemos parte deste processo. Por quê? Quem conhece a competência necessária para os funcionários das suas áreas? É você, como gestor de área. É você que entende quais são as suas necessidades. Dentro deste conceito de universidade corporativa, você estará totalmente envolvido na definição de cursos, na busca por entender quais os conceitos e quais os conhecimentos são necessários ao processo. Então, nós como gestores estaremos sempre atentos às necessidades de melhoria dentro das nossas equipes e ao que nós podemos fazer dentro de um conceito de universidade corporativa, como nós podemos ajudar. Agradeço aí pela sua presença, pela sua participação em mais este vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, né? Conecte-se aí conosco, acione lá o sininho para receber as notificações sobre novos vídeos e em um próximo momento nós vamos falar sobre retenção de talentos. Então, esteja conosco, participe, comente sobre o vídeo, dê sugestões sobre assuntos que nós possamos tratar aqui dentro deste nosso espaço criado para termos um ambiente de bate-papo, um ambiente onde nós possamos trabalhar em conjunto. Então, um grande abraço, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença e até mais.